Eu li 23 livros em 2026, mas será que todos eles valeram a pena? Aqui estão essas duas pilhas de livro. Bom, eu tenho que admitir que eu realmente tinha umas expectativas para alguns livros, mas elas foram quebradas. Então, eu resolvi falar de todos, mas de uma forma sincera. Eu fui anotando tudo que eu tinha lido, assim como nos anos anteriores, eu também anotei. Aqui tem anotações de 2024, 2025 e agora de 2026. E de janeiro até maio, que no caso é esse mês, eu li exatamente 23 livros, e agora eu vou estar falando um pouco sobre ele, dando algumas resenhas e indicações. Não vai ser exatamente um ranking, mas já dá de perceber que teve alguns livros que eu gostei bastante, enquanto outros não me agradaram tanto. O primeiro livro lido foi Assistente do Vilão. Eu confesso que esse livro eu tinha mais expectativa para ele, mas eu gostei bastante, foi uma leitura muito interessante. Ele é um livro de uma trilogia, esse aqui é o terceiro, ele é da trilogia Assistente do Vilão. No caso, ele é um livro de fantasia, onde tem esse vilão, tem esse reino mágico e tem protagonista bem desajeitada, só que vai desenrolar um romance aqui com esse chefe dela, que no caso é o vilão. Ele é muito interessante, é um livro de fantasia. Bom, outro livro que eu li foi O Sol é para Todos, foi até recentemente. Bom, esse livro eu achei ele maravilhoso, eu não esperava que ele fosse tão bom. Eu realmente gostei bastante. Ele é um clássico da literatura inglesa, ele foi escrito pela Harper Lee e, se eu não me engano, ele foi o único livro que ela produziu durante a vida dela. Bom, esse livro ele vai falar muito sobre questões raciais. No caso, o enredo dele vai ser de um pai que ele possui dois filhos e vai mostrar essa trajetória de amadurecimento desses filhos dele. Ele tem todo o contexto de escravidão, então ele possui uma escrava e ela é negra. E também fala sobre comunidades de pessoas negras e também como elas sofriam, como eram considerados muito inferiores aos outros. E aqui a trama central vai se desenrolar a partir de um crime, um suposto crime que ocorre. E aí uma pessoa negra vai ser julgada por esse crime, sendo que ela não cometeu. E aí vai ter o advogado, que é o pai dessas crianças, que ele vai estar defendendo essa pessoa negra, mesmo que todas as outras pessoas elas critiquem, então ele sofre bastante perseguição, os filhos dele são insultados justamente por ele estar defendendo uma pessoa negra. Então os filhos dele vão amadurecendo e percebendo como é a sociedade. Eu achei um livro muito bom, ele traz reflexões muito boas, eu gostei muito do Atticus, que é o pai que ele é advogado, e também muito das crianças, dos dois irmãos. Outro livro lido foi Powerless. Powerless, eu não sabia muito bem do que se tratava a história, mas eu gostei bastante. Sério que durante o momento que eu estava lendo esse livro, eu achei ele só vinha na minha mente o cenário de só vinha na minha mente o cenário de Jogos Vorazes. Muito, 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 muito. Só vinha na minha mente essa saga, essa série de filmes dos Jogos Vorazes. Eu achei um livro muito bom, ele é um livro de fantasia, vai contar a história da protagonista Paedin e do relacionamento que vai ser desenvolvido com ela e seu par romântico, assim, que não é tão romântico, que vai ser o Kai. É isso, é um livro de fantasia, ele é muito bom, ele está ambientado também no ambiente de poderes mágicos, então é muito interessante. Ele tem ali a sociedade que são dos comuns, enquanto a outra ela vai ser desses que são destacados, desses que têm poderes. E mostra também essa questão dessa desigualdade, porque esses comuns eles devem ser expulsos dessa cidade, eles são caçados e perseguidos, enquanto esses poderosos eles ficam ali naquela cidade, são eles que predominam ali e caçam esses que são comuns, justamente por ter disseminado uma mentirinha de que os comuns eles acabariam com o poder desses que têm poder. Por fim, eu achei um livro muito legal, é um livro que ele é bem grandinho, mas vale a pena. Eu gostei. Se você gosta de livros de romance ou fantasia,
é muito interessante lê-lo. Outro livro que eu li foi um livro maravilhoso também. Esse livro, ele é um livro de romance coreano. Sério, romance coreano. Ter aqui dois protagonistas. Vai ter essa protagonista, essa menina, que ela vai para a Coreia do Sul e ela vai conhecer esse coreano. Logo de primeira, ele já tem uma ligação química ali. E aí vai ocorrer o desenrolar desse romance. Só que aí ambos os protagonistas, eles têm traumas, eles têm desafios que eles enfrentaram, perdas que os tornam, que deixam eles fragilizados. Então, o livro, ele vai construindo não apenas esse romance, mas também vai mostrando como um vai ajudando o outro a lidar com esses problemas, como um serve desse apoio, desse pilar um ao outro, como eles se ajudam. Então, é um livro muito bom e eu super indico. Outro livro que eu li foi A Hora da Estrela. A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Eu gostei desse livro, mas eu acho que eu não absorvi tanto dele. E eu preciso ler novamente. Pelo que eu me lembro, ele é um livro que vai falar da Macabeia. A Macabeia, ela é uma protagonista que você vê que ela é totalmente vazia, não tem nenhum senso de criticidade, ela só aceita as narrativas que ela tem sem pensar criticamente. Ela vive sobre as decisões dos outros. Então, se uma pessoa diz para ela que isso aconteceu, ela não vai atrás ver se aquela informação ela é verídica. Ela simplesmente aceita aquilo e pronto. Ela é uma protagonista também que aceita, no caso, violências verbais do namorado dela, que é um suposto namorado, na verdade eles não chegam a namorar, ele abandona ela pela amiga dela. Então, ela aceita, ele fala coisas que ofendem a dignidade dela, mas mesmo assim ela acha que ela não vai encontrar outra pessoa melhor do que ele, ela permanece junto, ela não pensa realmente, ela não se ofende com aquelas palavras ofensivas que são destinadas a ela. E o final também eu achei que ele é bem impactante, porque no final é esse momento que ela percebe que a vida que ela estava vivendo era realmente uma vida assim que ela não vivia de fato. Ela era feliz porque os outros disseram para ela que ela era feliz. Então, o livro ele vai trabalhar muito bem isso. E lembrando que ele é um livro de fluxo de pensamento. Então, muitas pessoas, pelo que eu pesquisei, não se adaptaram, não gostaram muito desse estilo de escrita, porque o narrador ele vai inserindo pensamentos ali durante esse momento que ele está contando a história. Então, por isso, fluxo de pensamentos. Mas, no geral, se você quer ler um livro de literatura brasileira, é um livro muito importante para você refletir um pouco. Agora, esse livro aqui eu simplesmente amei. Esse daqui eu posso dizer que eu também fui sem muita expectativa. Eu imaginei que seria bom, né? Porque é um clássico da literatura inglesa. Só que não só por necessariamente ser assim, mas eu realmente não estava com tanta expectativa. Eu imaginei que seria bom, mas não tanto. Sério, eu amei, 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 amei esse livro. Eu também assisti o filme, a adaptação mais recente, e eu também achei muito boa. O livro ele é ambientado nesse momento que é conhecido como os loucos anos 20, que é o momento em que os Estados Unidos eles estão crescendo muito economicamente, se deve ao pós-guerra, que no pós-guerra os Estados Unidos eles conseguiram elevar muito a economia deles a partir da questão de exportação, de industrialização. Então, era aquele momento em que as indústrias elas estavam produzindo muito e vendendo muito, exportando bastante. Então, os Estados Unidos eles estavam conseguindo muito dinheiro com isso. E aí as pessoas elas conseguiram ascender socialmente. Então, o livro ele vai trazer esse protagonista, que é o Gatsby, que ele é uma pessoa que ele é mostrada como pobre, que ele vem de raízes que são bem sofridas, bem pobre mesmo. E aí vai mostrar essa questão de ele ascender socialmente, ou seja, a questão do American of Life, que é o sonho de vida americano que era propagado nesses anos 20. E lembrando que esses anos 20, eles são antes da crise de 1929, que é a crise que vai quebrar o país e muitas pessoas elas vão ficar pobres. Como eu falei anteriormente, o Gatsby, ele vai ser essa pessoa que vai ascender socialmente, só que o livro ele vai mostrar que mesmo ascendendo socialmente, mesmo conseguindo dinheiro, não era verdade essa questão do sonho americano. Por quê? Porque mesmo ele conseguindo acumular aquele dinheiro, ele não tinha status, então ele não era uma pessoa
pobre, ele era uma pessoa rica, mas nem os ricos aceitavam ele, justamente porque ele não tinha status. E aí, esse livro, ele fica com essa dúvida, ele deixa essa dúvida, essa pirazinha na cabeça da gente, de como ele conseguiu essa riqueza. Pelo que eu entendi, eu acho que ele conseguiu esse dinheiro dele através de contrabandos de bebidas, porque o livro também se passa no período da Lei Seca, que era uma lei que proibiu o consumo de bebidas alcoólicas dentro do país. Então, aí, devido a essa lei, surgiu muitos contrabandistas e eles enriqueciam por conta desse tráfico ali de bebidas alcoólicas. E trazer uma trama para a narrativa que é relacionada ao passado do Gatsby, que eu não vou falar aqui para não dar spoiler, mas vai mostrar como é que é essa interação entre essas pessoas ricas, que elas viviam ali esbanjando, vai mostrar a questão de eles serem superficiais, porque o pensamento deles era só ir para festa, festa, curtir, beber, ir para festa. Então, eles não faziam outra coisa além disso. E aí, no final, é mostrado esses protagonistas que são superficiais, que eles não se importam de fato uns com os outros. Acontece uma coisa com Gatsby, que você vai ver que realmente ele estava sempre cercado de pessoas, mas naquele momento todo mundo foge, então mostra essa superficialidade de relações. Por fim, eu posso dizer que eu indico bastante esse livro, é muito, muito bom mesmo. Outro livro lido foi Memórias de Marta. Esse livro também eu não tinha tantas expectativas e ele também superou as minhas expectativas, porque esse livro, sério, é muito, muito bom. Eu não conhecia ele, eu não tinha ouvido falar sobre ele, eu comprei ele numa promoção que tinha na Amazon. Eu nem conhecia ele, eu vi Memórias de Marta, li a sinopse e gostei, achei bem interessante a sinopse dele. Aí eu, vou comprar. Depois que eu vim descobrir que ele era um clássico da literatura, porque essa autora aqui, a Júlia Lopes, ela foi a primeira autora, se eu não me engano, a retratar a realidade do cortiço, retratar o cortiço em si em suas obras. E depois vem a Luísa de Azevedo com o cortiço, que eu inclusive tenho esse livro aqui. O Cortiço. Depois a Luísa de Azevedo, depois de Júlia Lopes, ele escreve esse livro. Então, essa autora aqui, eu fui pesquisar também sobre a vida dela e é muito interessante, porque ela fala que no livro também, porque a vida da autora, ela reflete nessa inscrição desse livro, não, inscrição, escreve